Queridos irmãos, quero desafiar você a abrir a tua Bíblia. Nós vamos meditar nessa noite no texto de Isaías capítulo 64. Isaías 64. Nós vamos ler os versículos de 1 a 12 e vamos meditar de uma forma expositiva, como sempre fazemos. E eu creio que vai dar tempo de ver esses 12 versículos, tá bom? Isaías 64, de 1 a 12. Diz assim a santa e imaculada palavra de Deus: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam nele. Saiais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detém, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra de tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado a fogo. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-se-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Pois bem, eu creio que nós estamos diante de um texto muito rico, muito severo, mas também um texto muito alegre. Então nós estamos diante de um grande paradoxo, aonde podemos perceber um profeta como Isaías trabalhando os dois lados da mão de Deus. Uma mão dura de culpa da humanidade, do povo vivendo longe de Deus, mas também temos a outra mão de graça, com juízo e redenção de Deus. Irmãos, diante desse texto, nós somos desafiados a não brincar com o pecado. E o que traz, diante de tantas lições, esse texto, é entendermos que o pecado é a grande ruína do povo de Deus. O povo de Israel
por se rebelar contra Deus, puderam ver a própria Jerusalém toda destruída. Não há mais lugar de culto. Como louvar a Deus? E temos aqui no coração de um profeta chamado Isaías, um profeta que revela o seu coração nesse trecho de texto para nós. Isaías com certeza era um homem muito triste, era um homem muito cansado, muito frustrado no aspecto humano, porque ele, como pastor do povo de Israel, ele foi chamado para pregar a verdade, para o povo de Deus não ouvir a Deus. Um homem que teve um chamado de Deus para pregar o Evangelho, e a palavra de Deus endurecer o coração daquele povo. E ele sabia que quanto mais ele pregasse a Escritura, o Deus verdadeiro, mais duro e mais longe o coração desse povo ficaria de Deus. Que grande ministério! Um ministério que não tinha um sucesso aos olhos humanos, mas que aos olhos espirituais, Isaías entendia o seguinte: eu vou pregar para o coração deles ficarem mais duro, eu vou pregar para que eles fiquem mais longe de Deus. Mas esse ministério que foi dado a mim, diz Isaías, eu preguei para que o juízo de Deus, o castigo de Deus, a punição de Deus viesse ao seu povo. Então ele se sentiu útil, no sentido de ser aquele que disciplinava o povo de Deus. É um grande desafio. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mais, pregando e vendo a mão de Deus destruindo, quebrando, disciplinando o povo de Israel. Essa expectativa de ver a manifestação de Deus trazendo livramento para aqueles que obedeciam, mas também vendo o juízo de Deus para aqueles que não obedeciam. Isaías é um homem que não tem sucesso na sua pregação. Irmãos, quem é que não gosta de ver uma igreja cheia, de você anunciar o Evangelho para o seu vizinho, para os seus amigos, para a sua família, e ver mudança de vida, atitude de coração, quebrantamento, arrependimento, um ministério alegre, um ministério com jovens, crianças, adultos, casais e as pessoas firmes, andando com Jesus? Quem não gostaria de ver isso? E ele então aceita o chamado de Deus, e nós encontramos aqui Isaías exausto, mas ele ora para que a sua mensagem sempre seja firme e verdadeira. Nós também temos que orar assim, agir assim, e fazer com que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Em todos os anos em que esse homem serviu a Deus, assim como nós estamos também servindo, que a ira de Deus nem esbarre em nós, porque a palavra de Deus diz que Deus é fogo consumidor, e terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós devemos obedecer, custe o que custar. Isso não é fácil para um pastor e também para as ovelhas. Os efeitos do Calvário não devem só esbarrar em nós. O que Jesus fez na cruz não deve chegar em nós com ondas bem pequenas. O que Jesus fez no Calvário deve ser aquela onda gigante que vem e nos leva com toda a força para o caminho certo e não para o caminho errado. Por que muitos cristãos têm tido as suas vidas, famílias e igrejas destruídas? Porque se inflamam no pecado,
e vivem na miséria por se afastarem de Deus, brincando com o pecado e, infelizmente, sentirão a dor, a tristeza e a morte. Morte física e morte espiritual. Se Deus disse não, qual é a resposta? Não. Se Deus disse sim, qual é a resposta? Sim. Porque o pecado, ele é mortal. E Isaías vai descrever aqui para nós o seu coração aberto daquilo que mostra claramente. Dos que não se desviavam era um grupo pequeno, mas os que se desviavam era um grupo muito grande. Muito grande. E isso vai fazer com que eu e você venhamos nos avaliar. Nós temos aprendido em 2 domingos sobre a humildade de Cristo. Participamos da ceia domingo passado. E mais uma vez nós vamos encontrar isso, a pessoa de Cristo se humilhando para resgatar o nosso coração. Deus usa a vida desse homem e com certeza irá usar mais uma vez. O versículo 1 até o versículo 4, nós vamos encontrar aquilo que nós vamos tratar, que é o primeiro item. Pode colocar para nós, já está aí, 5 descrições dos homens diante de Deus. Então nós vamos ter, na verdade, 5 tipos de homens. Homens aqui no sentido sexo masculino e também as mulheres. O primeiro homem, a primeira descrição, a primeira marca, do homem diante de Deus é essa. O homem que pratica a espera em Deus. O verso 1 até o verso 4, Isaías está como se estivesse aqui orando, dizendo que tanto o céu, tanto a terra, os montes, tudo consegue ver a ira de Deus se acendendo. Assim como o salmista também fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas a ideia aqui é que está toda a criação de Deus percebendo a ação de Deus e o povo de Deus está na inércia, está dormindo no ponto, está brincando com o pecado. E o texto fala, verso 3: quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos. Mas eu não acho que Deus vai me punir. Mas eu não acho que Deus vai me tratar. Eu sou pecador, eu sou humano. Nós temos que aprender de que Deus ele se ira facilmente e muito com o nosso pecado. O nosso pecado é abominável diante dele. Isso traz repúdio diante dele. E o verso 4 vem: porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. O texto está dizendo que não tem como nós imaginarmos, pensarmos como esse Deus ele age. A sua mente é muito mais elevada do que a nossa. A palavra de Deus diz que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos excelentes. E que os nossos pensamentos, os nossos projetos de vida, os nossos planos diante dele, não é nada. Por isso que nós também lembramos que a palavra de Deus fala que o homem pode traçar planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. E esse texto que vem dizendo que esse Deus está trabalhando para aqueles, preste bem atenção, Deus está trabalhando somente para aqueles que esperam nele. Ontem foi dia do trabalhador. Pude reunir em casa minha família, meus irmãos, os filhos todos ali, minha mãe.
Nós tivemos um tempo de jantar e orar e lembrar o quanto Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Ele é o grande trabalhador. E a especialidade de Deus é trabalhar na lama, no brejo do pecado. A palavra de Deus fala que nós somos edifícios de Deus. Nós somos o campo de Deus. Nós somos o pó de Deus. Ele é especialista em trabalhar e sujar as suas mãos. No Calvário, na cruz, ele sujou completamente. Ficou tão imundo que chorou e sangrou por cada um de nós. Queremos fazer uma homenagem a ele, sim, todos os dias. O quanto Deus trabalhou por você essa semana. E principalmente em tirar do barro aquelas folhas, aquelas pedras, aqueles pedaços de pau, aquelas imundícies que estão aí no nosso coração. Nós somos barro, nós somos vaso nas mãos do oleiro. A primeira perspectiva que nós temos dessa primeira descrição do homem diante de Deus é de perguntar para mim e para você: nós somos esse homem que pratica esperar em Deus? Vamos ouvir Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos consultar a Deus em oração, de que nós temos que aprender a ouvi-lo. Talvez você já ouviu a história sobre aquele homem chamado Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, ele era um homem muito culto, dava aula de gramática. Pensa num homem que conhecia muito bem o português. E era um homem que falava demais. Assim era Agostinho. Mas é interessante que no dia em que ele se converteu, Agostinho, ele para e diz bem assim: pela primeira vez na minha vida, eu ouvi. Nunca na vida dele ele ouviu. Ele era um homem que ensinava, um homem iletrado. Mas ele diz: hoje eu ouvi Deus. Hoje, pela primeira vez, Deus falou ao meu coração. Qual foi a primeira vez que Deus falou ao seu coração? Qual foi a última vez que Ele falou? E você e eu ouvimos. E se Ele diz sim, é sim. Se Ele diz não, é não. E o texto, que é recheado dessa obra em que parece um paradoxo, nós encontramos aqui um homem, uma mulher que pratica o esperar em Deus. Tem que ser uma pessoa muito paciente, que tem que ouvir muito bem. E como o texto termina, verso 4, Deus trabalha para essas pessoas. Deus tem prazer em trabalhar. Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em mim. Nós sabemos esperar ou queremos comer frio sem esquentar? Ou nós queremos ir além do que não se deve? Por isso nós encontramos agora a segunda descrição dos homens diante de Deus, que está substanciado no versos 5a e b. Diz assim: olha que homem fantástico este aqui. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça.
Nós temos aqui o segundo homem que pratica, pode colocar para nós, a obediência alegre. Sabe aquela pessoa que quando tem que fazer algo, ele é o primeiro. Precisamos ir para a igreja. Ah, tem culto hoje. Ixi, só tem mais 1 hora para mim dormir e descansar. Acho que eu não vou não. A segunda descrição do homem diante de Deus é um homem que pratica uma obediência alegre. Vamos orar, ele ora. Ele faz suas devocionais, ele lê a Bíblia. Ele evangeliza. Ele visita, ele aconselha. Ele é exemplo. Ele ministra. Ele jejua. Ele se arrepende dos seus pecados. Ele tem uma obediência alegre. Ele faz o que Deus se alegra. Ele faz o que Deus diz sem murmurar, sem gemer. Ele obedece sem medo. Ele não fica obedecendo com medo de ser punido. Ele é exclusivo porque ele serve com toda a sua força e vigor. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele agradece a Deus, mesmo às vezes sofrendo. Ele obedece porque não é um peso, mas é um refrigério. Irmão, se a minha vida e a sua vida não é assim, nós não nos encaixamos na descrição desse homem diante de Deus, que obedece com alegria. Infelizmente, se nós não praticamos essa obediência alegre, nós podemos estar no meio daquele povo que não honrava a Deus. Eu devo me envolver com os irmãos, eu devo me envolver em servir os irmãos, e como diz o texto, com alegria na prática da justiça, porque Deus honra quem honra. A segunda descrição, então, do homem diante de Deus traz também para nós uma grande avaliação. Em tudo que eu faço e penso, em tudo aquilo que eu posto, em tudo aquilo que eu curto, em tudo aquilo que me atrai, tenho uma obediência de alegria a Deus? Considera a Deus? Louva a Deus? Deus transborda em minha obediência alegre? Será que você e eu acordamos de manhã e fala: Deus, conte comigo mais uma vez? Só que na verdade é Deus que diz: conte comigo. E nós então estamos prontos a obedecer. Será que a minha mente, o meu coração está escravizado nessa verdade, nessa busca obediente e alegre? Esse homem não vive desanimado, ele vive cantarolando. O seu coração transborda de prazer nos negócios de Deus, nos ministérios de Deus, na verdade de Deus. E agora nós encontramos aqui no verso 5 ainda, parte C, um outro tipo de homem. A terceira descrição dos homens diante de Deus está aí, no telão. O homem que pratica o afastamento triste. Porque o verso 5 termina dessa forma: eis que te iraste porque pecamos, porque eu estou me afastando de ti. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvo. Irmãos, longe de nós sermos homens e mulheres que praticam
o afastamento triste. Os olhos é a janela do coração. Quer conhecer uma pessoa, olhe nos olhos. E ao olhar nos olhos, haverá luz ou haverá trevas. O Evangelho trata muito bem isso no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Se os nossos olhos forem bons, que grande luz haverá dentro de nós. Se os nossos olhos forem trevas, que grande escuridão haverá em nós. São pessoas que não se importam com o modelo de Deus, com o padrão de Deus. São pessoas que estão se afastando, que não se moldam ao padrão de Deus. E a pergunta que nós temos é: o meu casamento tem um modelo de Deus? O meu namoro tem um modelo de Deus? O meu noivado tem um modelo de Deus? A minha família tem um modelo de Deus? No meu trabalho eu me encaixo no padrão de Deus? Como aluno, como professor, como mãe, como pai, eu estou no modelo de Deus como tio, como tia, como vô, como vó. A questão aqui é: eu como membro da igreja, me encaixo como membro da igreja? Se o meu padrão é podrão, eu não me encaixo. Eu tenho que me encaixar no padrão moral. Eu tenho que me encaixar no padrão como líder. Eu tenho que me encaixar no padrão de Deus. E a terceira marca do homem, a terceira descrição do homem diante de Deus, é aquele que pratica o afastamento triste. É aquele que deixou de orar, é aquele que deixou de jejuar, é aquele que deixou de meditar, é aquele que deixou de confessar os seus pecados. É aquele que vai modelando aos padrões mundanos. Nós somos pessoas que andam com Deus ou não andamos com Deus. Andamos com a galera. E o pecado vai exterminar o nosso coração. E isso não é alegria para o coração de Deus. Ah, mas eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, eu dou aula, eu ensino, eu pinto e bordo, eu faço tudo na igreja. Lembra que nós falamos sobre ter privilégios? O verso 6 fala: tudo bem, mas só que todos os nossos atos, todos os seus atos diante de Deus são imundos. Todas as nossas justiças diante dele é como um trapo que não vale nada. É como o trapo de imundície. Aquele trapo que se enrolava no leproso, e quando tirava aquele trapo cheio de pus, de sangue, que não serve absolutamente para nada. As mulheres que estão nos dias em que há o escorrimento, e se colocava um pano. As nossas obras diante de Deus: ah, mas eu sou um cristão, eu estou lutando. Mas se nós estamos vivendo no pecado, as nossas ações, as nossas aulas, os nossos louvores, irmãos, diante de Deus, é como aquele trapo que a mulher tira e joga fora, como um absorvente. Deus tem nojo disso. Ah, mas eu ajudo, eu visito, eu canto, eu oferto, Tudo isso causa repúdio diante de Deus. Não se engane, a Bíblia mostra claramente que Deus não ama o pecado. Como é que Deus vê, como é que Deus pensa, como é que Ele fala? É Ele que está falando, não sou eu. E com isso nós perdemos todo o nosso vigor. Nós perdemos toda a nossa saúde espiritual. Nós ficamos realmente abatidos. Não somos mais viçosos. O texto fala claramente que não serve para nada como trapo de imundície. Nós nos tornamos crentes inúteis.
sem alegria, sem vida. O texto continua no verso 6, que fala desse homem, dessa mulher, de que todos nós murchamos como folha e as nossas iniquidades como o vento que nos arrebata. O pecado vai nos levando para um lado e para o outro, e começamos a fazer coisas terríveis, até pior do que um incrédulo. Com certeza muitos aqui, incluindo eu, já experimentamos isso. E é a pior desgraça na vida da igreja, na vida da família, na vida dessa pessoa. Não pode contar com essa pessoa para nada. Por isso que Isaías está tratando com um grupo pequeno de que obedecem e com um grupo muito grande que não obedece. E o texto vai funilando. Nos tornamos fraco, frágil e fácil. 3F. A terceira descrição do homem diante de Deus, que pratica o afastamento triste. Ele se torna fraco, frágil e fácil. E vem o leão, e vem o chacal e o lobo. Será que eu tenho sido assim? Eu não estou perguntando para você, estou perguntando para mim. E agora sim, será que nós temos agido assim? E o quarto personagem no texto, a quarta descrição do homem diante de Deus, está aí. O homem que pratica o desprazer do bem. Ele não tem prazer no bem, ele tem o desprazer do bem. Olha só o verso 7, que diz bem assim: já ninguém há que invoque. Vou repetir, Deus está dizendo: não tem mais ninguém que me invoca. Ninguém mais ora. Ninguém mais vai para a igreja. Ninguém mais pede perdão. Ninguém mais chama o meu nome. A pessoa se torna tão fraco, tão frágil, tão fácil para o pecado, que já não busca mais a Deus. Não há ninguém. Será que eu sou esse ninguém? A pergunta que nós temos que fazer: será que eu sou essa lama, esse lodo? Será que eu ainda estou clamando a Deus? Espero que você não seja esse ninguém, que não evangeliza, que não busca, que não serve. São pessoas que estão longe de Deus, que não amam a Deus, que não têm prazer nas coisas de Deus, que não sente falta de nada de Deus. Verso 7. Além de não há ninguém que invoque o teu nome, que se desperte e te detém, porque esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Eu começo a olhar aqui de púlpito e ver o quanto é sério o que nós estamos falando e o quanto você olha para mim ou não. Ainda bem que tem o verso 8. Ainda bem que o sermão ainda não terminou. E olha só o que diz o verso 8. Contudo, ainda bem que tem o contudo. A outra tradução diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, nós somos lama.
e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Nós encontramos aqui um outro grupo de pessoas. A quinta descrição dos homens diante de Deus. Pode olhar aí, do verso 8 até o verso 12. O homem que pratica esperança com arrependimento. O homem que pratica a esperança em Deus com arrependimento. Conseguimos enxergar aqui no verso 8 aquele que se arrepende. Ele se rende. Mas agora, contudo, há uma esperança, há uma mudança. Amém? Ó Senhor, o nosso Pai, ó Senhor, o nosso Deus, o nosso oleiro, nós realmente somos perdidos, nós somos terríveis, estamos longe do padrão, mas contudo, mas ainda bem, mas agora, eu tenho um Deus que é especialista, que trabalha na lama, que trabalha com pó, que trabalha na lavoura, e que se prostra, que se humilha, que se rebaixa, que se curva até nós, amém? E que suja suas mãos, e que nos pega, nos despedaça, nos molda, e faz um vaso novo. Não há limpeza em nós, não há nenhuma beleza em mim, mas o Senhor, aquele que destruiu toda Jerusalém e agora vai destruindo e disciplinando os seus filhos, daqueles que se afastaram do seu santo mandamento, aqueles que ficaram no deserto, no pó e na lama do pecado. O Senhor é um Deus que trabalha por cada um de nós. Verso 9: não te endureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos perdão, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. O Senhor se tornou imundo por nós na cruz. Ele trouxe esperança por cada um de nós no Calvário. E Ele está aqui olhando para você e para mim. E do verso 10 até o verso 12 mostra a preocupação de olhar para onde errou. As tuas santas cidades se tornaram em deserto, Jerusalém está assolada, o nosso templo, a nossa igreja, o nosso santo e glorioso em quem os nossos pais te louvavam foi queimado a fogo. Todas as nossas coisas preciosas acabaram em ruínas. Até quando, Senhor, vai nos castigar, nos disciplinar além das contas? Irmãos, é verdade ou não é que todos os dias nós precisamos estar diante de Deus, como vimos hoje, cinco descrições claras dos homens diante de Deus. A nossa proposição está aí, pode colocar, Mateus, por gentileza. Vamos ler juntos a proposição final, pode mudar. Vamos ler, queridos. Diante do Senhor, possamos praticar a espera em Deus, com obediência alegre e esperança com arrependimento. Longe de nós a prática do afastamento triste e o desprazer do bem. Louvamos a Deus que trabalha por nós e em nós. Vamos orar. Senhor, dia 1º de maio é pouco para celebrarmos e comemorarmos o Deus que nós temos. O Deus que trabalha em nós, para nós,
aquele que foi até a cruz e fez tudo, tudo está consumado. E nos dá, ó Deus, um coração disposto a obedecer, como nós vimos hoje. Que possamos, ó Deus, contemplar o Senhor cada dia, na beleza da Tua santidade, da Sua majestade. Que possamos lembrar dos nossos erros e mudar. Que possamos nos arrepender e abandonar. Ainda bem que o texto termina com tudo. Você quer ter compromisso com o Senhor? Quer se libertar de tudo aquilo que não condiz ao Senhor? Que a sua vida, que a minha vida, possamos mostrar o quanto nós louvamos a um Deus que trabalha em nós, por nós. E eu quero desafiar você nessa noite a se levantar, aonde você está, e dizer: Senhor, de hoje em diante eu preciso ser esse homem, essa mulher que pratica uma obediência alegre. De que tudo que tiver que fazer para o Senhor, conte comigo. Estou esperando. E eu vou orar por você. Senhor, quantos anos estamos lutando aqui? E esse texto vem calhar muito bem de tantos aqueles que obedeceram e outros não. Tantos que foram punidos, disciplinados e estão longe do Senhor. Nós não somos os melhores, nós somos os piores. E o Senhor nos coloca aqui com cercas, onde podemos ter pessoas que oram por nós, pessoas que perguntam como nós estamos, pessoas que se preocupam em nos ouvir, em nos visitar, e que possamos, ó Deus, respeitar e amar o outro e ajudar o outro. Que possamos, ó Deus, não sermos ruínas, desanimados, frios, sem vida, sem vigor, tristes, abatidos, longe do Teu caminho, mas que de fato possamos estar em obediência alegre, em esperar o Senhor trabalhar para nós, em sermos homens, mulheres que praticam essa esperança com arrependimento, em que confrontam, porque realmente o Senhor tem a sua mão pesada, poderosa, que nos molda, que nos corrige. Mas sabemos que o Senhor também tem a sua mão de graça, que nos limpa, que nos purifica. Que possamos, ó Deus, continuar sendo uma igreja fiel ao Senhor. E que a sua palavra nunca seja adulterada no púlpito e no nosso coração, no nosso dia a dia. Senhor, olha para o nosso povo, para o Teu povo, como Isaías termina esse capítulo 64. Ó Senhor, nós clamamos, somos vasos, somos barro, e que o Senhor nos quebre, faça de novo um vaso novo, e com o nosso coração agora desejoso em se envolver, em participar, em doar, e não murmurar, questionar e se afastar. Nós juntos dizemos amém. Amém. Que Deus abençoe você e vamos louvar ao Senhor. Uma excelente semana em Cristo.